Muito bem, o que a gente vai falar hoje? Eu vou contar rapidamente sobre o que é o modelo de gestão CAPC. Muitos de vocês já ouviram falar, já trabalharam com o modelo em alguma empresa que tenha passado, mas eu vou dar uma visão geral para quem ainda não ouviu falar sobre o modelo. A gente vai falar um pouquinho sobre experiências de cliente, performance, gestão de performance, porque é o coração do modelo CAPC, é falar de resultados, é cuidar da performance. E aí a gente termina com uma visão geral sobre o treinamento mesmo, algumas coisas mais práticas de como vai ser o treinamento, quando vai ser, e aí a gente compartilha algumas informações nessa linha. Muito bem, vamos falar então sobre o modelo de gestão CAPC. Primeira coisa importante que vocês saibam é que o modelo CAPC é um modelo de gestão americano, nasceu lá nos anos 90, e ele tinha como objetivo ajudar as empresas a melhorar a experiência do seu cliente, ao mesmo tempo em que ele cuida dos custos, ele cuida da qualidade, ele cuida da rentabilidade da operação. Então, aqui já tem uma mensagem bem importante, que é, o modelo CAPC é um modelo que ele cuida de vários indicadores ao mesmo tempo. Ele não é o tipo de projeto onde a gente vai e foca numa única métrica. Por quê? Porque é muito fácil a gente melhorar um indicador e perder dinheiro, né? Então, aqui a gente amarra, o modelo amarra esses indicadores para que a gente alavanque a satisfação, a gente alavanque os resultados de qualidade, a rentabilidade, ao mesmo tempo em que a gente diminui o custo para oferecer esse tipo de serviço. Então, esse é o grande diferencial, o grande ganho do modelo CAPC. A empresa CAPC, ela está sediada nos Estados Unidos, mas tem escritórios em todo o mundo. E a Kenwin, que é a empresa onde nós trabalhamos, é a única representante do modelo CAPC em todos os países de fala espanhola e portuguesa. Então, a gente trabalha com todos os países da América Latina, Espanha e Portugal. Nesse contexto, a gente já trabalhou em mais de 150 empresas, já foram mais de 13 mil supervisores, liderança capacitada no modelo, porque um grande ganho do modelo CAPC é isso, ele tem uma linguagem para alta gestão, que é esse treinamento que a gente vai falar, né, que é o que vai acontecer mês que vem, mas a gente também tem módulos do treinamento para média gestão. Então, a gente também ajuda a transformar o dia a dia e a gestão operacional dos líderes operacionais, que é quem muda resultado no fim das contas, né? A gente costuma dizer que o nosso dinheiro entra e sai pelas mãos dos atendentes e dos supervisores. Então, a gente tem aí uma atenção muito especial para a liderança também, com uma linguagem diferente, mais simplificada, mais objetiva para aqueles indicadores onde eles realmente são responsáveis, mas é o modelo CAPC. Então, vou contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Então, como eu falei, o modelo ele tem como objetivo aumentar o serviço, a gente já vai falar o que é serviço, é velocidade, mas eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Aumentar a qualidade, aumentar as receitas, aumentar a satisfação e a experiência, melhorar a experiência do nosso cliente, aumentar a rentabilidade, ao mesmo tempo em que a gente cuida com a redução de custos. Então, esse é o grande objetivo, então a gente diz que esse é o coração do modelo da norma CAPC, porque a gente cuida mesmo de todas essas métricas, tá? E aí, durante o treinamento, a gente conta e compartilha com vocês quais são as métricas que as operações devem cuidar, como se calcula, que benchmarks de mercado a gente tem para se comparar, né, e buscar como meta. Então, a gente tem aqui, o curso ele é muito rico no compartilhamento dessas melhores práticas. Então, a gente costuma dizer que o modelo CAPC, ele nasceu, e é verdade isso, ele verdadeiramente nasceu através de melhores práticas. Então, empresas que tinham o seu serviço terceirizado lá nos anos 90, grandes empresas, sentiam a necessidade de controlar melhor esses pilares, né? Então, ou a operação ela era muito cara e a satisfação era mais ou menos, ou a operação tinha uma satisfação muito ruim. E aí, os líderes dessas grandes empresas, e aí estou falando da Dell, Microsoft, a Apple,
American Express. Então, eles se juntaram e começaram a listar tudo que eles conheciam de boas práticas que pudesse se converter para o atendimento ao cliente, porque até então a gente só usava metodologias que nasceram para a indústria, por exemplo, Six Sigma, The Make. Então, tudo isso tem coisas que fazem parte desses modelos, que fazem parte do modelo CAPC, mas com foco muito direcionado para a indústria de atendimento ao cliente. Então, a experiência do cliente está verdadeiramente no foco de tudo que a gente vai falar, ok? Muito bem. Quais são os típicos usuários da CAPC? Qualquer canal onde a gente se relaciona com o cliente final, com o consumidor final, a gente aplica o modelo CAPC. Então, o modelo CAPC, ele tem uma base, uma estrutura, e ela tem braços onde ela traz métricas e boas práticas específicas para determinados tipos de atendimento. Então, vou dar um exemplo. A gente tem o modelo central, mas a gente tem métricas específicas para quando eu tenho meu atendimento, meu relacionamento através de voz. A gente tem operações que usam o modelo e são atendimento presencial, e-mail, teletrabalho, vídeo atendimento, redes sociais, bot, internet, serviço de campo. Então, cada vez mais o mercado tem entendido que se eu toco o cliente, se eu gero uma experiência para o meu cliente, eu posso aplicar o modelo CAPC. Claro que com características e particularidades especiais, mas o modelo ele é aplicável e ele tem guias complementares para cada tipo de interação que a gente tenha com o cliente. Então, essas guias, ela traz boas práticas e ela traz métricas complementares e específicas direcionadas para esse tipo de negócio. Então, qualquer companhia que tenha o seu atendimento ao cliente realizado, pode aplicar o modelo CAPC. Vamos lá. E, adicionalmente, quais são os tipos de projetos e atividades que a gente tem? O coração do modelo é o foco em resultado. Então, a gente sempre vai buscar resultados. E esses resultados, eles podem vir através de várias atividades, vários canais, né? Vários tipos de projetos. A gente tem capacitações e profissionalizações de equipes, e aí aqui todos os níveis. Quando eu falo capacitação, a gente tem a capacitação de coordenador certificado, que é a que vai acontecer agora em março, mas a gente tem capacitações específicas para a área de recursos humanos, planejamento, qualidade, operações, tecnologia, a gente tem vários tipos de treinamentos focado naquela guia específica para o tipo de negócio, atendimento que você tem. A maior parte dos projetos do Brasil são projetos de melhoria de performance, então são empresas que não estão buscando o processo de certificação, mas precisam ou querem melhorar resultados, melhorar performance em alguns indicadores, e aí entramos para ensinar esses times a como alcançar essa melhora. A gente tem projetos de revisão de tecnologia apropriada, muitas empresas estão vivendo um processo de digitalização dos seus canais, e aí a gente ajuda a entender se as ferramentas estão adequadas, se as métricas estão adequadas, auditando para checar se a gente está conseguindo entregar o serviço adequado, e projetos de certificação. Para quem aplica o modelo, quais são as empresas que podem usar a metodologia CAPC? A gente tem 3 especiais, assim, que a gente lista aqui. Primeiro, operações internas, que a norma, o modelo vai chamar de PSICs, que são provedores de serviços integrais a clientes. Então, quando eu tenho uma operação interna, eu aplico a norma PSIC. Hoje, a gente traduz essa norma PSIC para a norma Customer Experience, que é o treinamento que a gente vai falar agora em março. A gente tem as operações que são terceirizadas, ou seja, eu sou um cliente e eu terceirizo o atendimento da minha operação, seja o atendimento da central de atendimento, telefônico, seja mídias sociais, sejam os técnicos de campo que vão até a casa do meu cliente fazer uma conexão, prestar algum tipo de serviço. Então, essas operações a gente chama, o modelo CAPC chama de ePSICs, porque são PSICs externos. Eu contrato um terceiro para realizar essa atividade para a minha empresa.
E a gente tem o terceiro modelo, que é o modelo VMO. O que é o modelo VMO? A gente chama ele de Vendor Management Organization, que é o time dentro da empresa que é responsável por fazer a gestão do terceiro. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou usar uma empresa que todo mundo conhece, a Coca-Cola. Todo mundo gosta ou não gosta de Coca-Cola, mas conhece Coca-Cola. Então, eu sou Coca-Cola, mas a minha especialidade é fazer refrigerantes, fazer bebidas, e não é atender ao cliente. Então, eu tenho dentro da minha estrutura uma equipe que é responsável pelo atendimento ao cliente, seja esse atendimento interno, mas mais especificamente quando este atendimento é terceirizado. Então, é alguém dentro da estrutura Coca-Cola que entende do negócio Coca-Cola, mas também entende do negócio de atendimento ao cliente. A este grupo especificamente, a gente chama de VMOs. Então, existe um modelo específico de treinamento VMO. Então, eles são diferentes, eles têm itens parecidos, mas eles têm interpretações diferentes, porque um é de quem pede que o fornecedor faça, e o outro é o lado do fornecedor que tem que fazer alguma coisa para o seu cliente. Então, em algum momento do modelo, ele bifurca e um vai para o caminho de fornecedor e o outro vai para o caminho de cliente gestor. Então, a estrutura é a mesma, mas com requisitos e algumas métricas diferentes, ok? Então, a gente sempre recomenda que, se você faz parte de um time VMO, que você participe de um treinamento VMO. E se você ou tem um atendimento interno, ou você terceiriza, ou presta serviços de terceirização de atendimento ao cliente, você é super bem-vindo para um treinamento Customer Experience. Muito bem. Adicionalmente, a gente tem as certificações. E aí a gente tem alguns tipos de certificação. A gente tem a certificação do EPSIC, Customer Experience. Então, esse treinamento que a gente vai dar agora em março, ele entrega as ferramentas para que você saiba tudo o que precisa para alcançar a certificação COPC Customer Experience no papel de operação interna ou fornecedor de serviços de atendimento, ok? Essa é a primeira certificação. A segunda certificação é a VMO, ou seja, se eu sou o grupo lá dentro da Coca-Cola que gerencia centrais de atendimento, eu me certifico VMO. E a gente tem um terceiro modelo, mas esse modelo, vocês não encontram ele disponível em nenhum país que não seja da América Latina. Ele só está disponível para países da América Latina, que é o que a gente chama de Guia de Melhora de Performance, ou certificação GMD. O objetivo dessa certificação ela é um primeiro passo para a certificação Customer Experience. Então, ela é ela é uma versão um pouco mais reduzida da certificação global Customer Experience. A maioria das empresas optam por essa certificação porque ela tem menos itens envolvidos, mas com alta rigorosidade, mas são menos itens que precisam ser implementados. Então, as empresas começam por ela e depois migram em 1 ano, em 2 anos, para a certificação Customer Experience, que é a certificação completa. Muito bem, vamos lá. Como é a relação, as relações que compõem o modelo COPC? Então, a gente tem a norma COPC, a família de norma COPC, onde eu tenho a norma Customer Experience, eu tenho a norma VMO e eu tenho a norma GMD. A gente tem a empresa COPC, que aí ela tem uma atividade muito parecida com a da Kenwin, ou seja, igual às atividades da Kenwin, que é a empresa COPC é quem audita, a empresa COPC é quem certifica, é quem capacita, é quem oferece consultoria e os projetos de melhora de performance. E a gente tem uma terceira entidade aqui, que a gente chama de Comitê de Normatização COPC.
O comitê de normatização, ele é composto por pessoas da COPC, por pessoas da Kenwin e por pessoas dos clientes. Então, é um comitê mesmo que garante a integridade de todas as decisões que saem deste processo da construção da norma e das certificações. Então, ele é composto por empresas que são benchmark de mercado e que fazem parte já do grupo certificado do modelo COPC há muitos anos. Então, a gente tem aí 3 entidades diferentes quando a gente fala de COPC. A Kenwin, ela se equipara aqui, a gente aplica as guias COPC, a gente treina, a gente audita, mas a gente está aqui nessas 2 caixinhas. Somos paralelo com a COPC e estamos dentro do comitê de normatização também. Muito bem. Como que os clientes costumam usar a norma Customer Experience? Alguns usam para gerenciar a experiência, as operações multicanal, para garantir que o seu cliente tenha uma experiência calibrada, equilibrada e consistente entre os diferentes canais que a empresa usa. Algumas usam como um sistema de gestão de performance único, onde lá estão as regras do deve ser para cada processo. Então, lá a gente tem quais são as melhores práticas para qualidade, quais são as melhores práticas para recrutamento de pessoas, quais são as melhores práticas para treinamento, para gerenciamento da variação, controle de processos, para métricas e área de tecnologia. Então, é um sistema de gestão completo e algumas empresas elegem o modelo COPC como o seu sistema de gestão de performance. Outros usam como um kit de melhores práticas, onde tem lá múltiplas ideias para impulsionar a performance e a experiência do cliente. E alguns recebem a incumbência por contrato que o seu cliente requer como requisito contratual a certificação, ou elege por si só buscar a certificação. Então, esse é o objetivo fim dessa companhia. O importante é que a norma Customer Experience, ela está desenhada para ser flexível e entregar todas essas necessidades. Então, se você quer certificar, se você quer um conjunto de melhores práticas, está tudo dentro do modelo. Muito bem. Por que se certificar, segundo o COPC? A gente tem aqui algumas coisas já comprovadas. Então, os provedores certificados, eles conseguem e alcançam, primeiro, medições objetivas que são estabelecidas para todas as atividades dentro do relacionamento com o cliente. Então, tudo aquilo que tem impacto direto sobre os clientes ou os clientes contratantes, existe uma medição dentro do modelo. Então, isso faz com que ele seja meio inquestionável, porque a gente mede absolutamente tudo. Se a gente não mede, a gente não consegue saber se a gente está evoluindo ou não. Então, o modelo COPC, ele tem muito foco em medições objetivas. Depois, quando você implementa o modelo, você tem uma capacidade demonstrada para alcançar a maioria das suas metas de performance. Então, é um modelo que foca e tem um objetivo muito forte em cima de alcance de metas. Então, um dos capítulos que você vê durante o treinamento fala sobre como definir metas. Não é que, olha, eu acho que o mercado aplica uma meta X, eu posso aplicar. Você tem que entender se ela é pertinente para você, e se existe um benchmark, você tem que entender qual meta de benchmark usar. Então, a gente compartilha tudo isso durante o treinamento também. Além disso, traz metodologias de melhora de performance que a gente já sabe que dá resultado. Então, é um modelo muito estruturado, onde ele te traz o passo a passo do que fazer para melhorar a performance. E não tem erro. Se você seguir, você vai melhorar e vai se manter com o resultado. Eu acho que esse é um dos principais ganhos, assim. É uma melhora que não é sobe, desce, os resultados todos os meses. Ele te ajuda a manter e ir melhorando performance mês a mês. E, por fim, é um sistema que permite aos clientes fazer gestão dos canais,
Então, a gente conecta esses indicadores. Então, eu consigo saber como é que está a experiência em todos os canais. Como é que está o bot, como é que está a URA, como é que está a central de atendimento, como é que está minhas mídias sociais. Então, a gente conecta tudo isso dentro do modelo. Então, a gente vê todo o seu atendimento, toda a experiência do seu cliente de uma maneira integral. Então, a norma COPC Customer Experience oferece verdadeiramente uma estrutura de gerenciamento e, mais importante, para que você alcance uma performance sustentável. Esse é o nosso principal objetivo. Eu já falei que o principal foco é resultado e melhorar a experiência do cliente. Então, dentro do modelo, as duas coisas são importantes. Então, a gente fala muito de como gerenciar a operação para levar este time a alcançar resultados. Então, o modelo realmente ele traz esses links, esses facilitadores para que a gente consiga chegar em resultados e tenha um time muito profissional trabalhando essas métricas. Então, a gente não diz que um é mais importante que o outro. A gente trabalha com a gestão operacional, mas a gente também foca muito nos resultados. Muito bem, o modelo, a norma COPC, ela está estruturada em 4 categorias. Eu acho que uma coisa muito interessante é que tanto a norma Customer Experience para os provedores, quanto a norma VMO, quanto a norma GMD, ela tem essas 4 caixinhas. Então, a gente tem esses 4 pilares muito importantes. Primeiro pilar, a gente chama de condutores. Então, são itens, requisitos que nos ajudam a validar nossa estratégia. Então, a gente vai falar de planejamento estratégico, a gente vai falar de liderança, a gente vai falar de definição de metas, tudo isso dentro da caixinha da categoria 1, que a gente chama de condutores. Depois, a gente tem 2 caixinhas que a gente chama, são muito estruturais, e elas são chamadas de facilitadores. Ou seja, eu defini meta, eu defini qual é o meu planejamento na caixinha de condutores, e aí eu preciso ter processos bem definidos e eu preciso ter recursos humanos bem estruturados para entregar aquilo que eu defini como meta. Então, por isso a gente chama da caixinha dos facilitadores. E aí eu tenho a categoria 2, que cuida de processos, a gente já vai ver o que está dentro de processos, e a categoria 3, que cuida de tudo que é capital humano. Por quê? Porque se eu não tenho as pessoas corretas, um perfil correto, no cargo correto, fazendo atividade correta, eu posso ter o melhor planejamento, eu posso ter o melhor processo, mas eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, a gente precisa garantir que os facilitadores estejam muito bem implementados. E a última caixinha é o fim, é o que a gente está buscando, então são nossas metas. Então, lá a gente vai falar de resultados, todas as métricas, todos os indicadores, os KPIs que a gente precisa cuidar, vão estar gerenciados lá dentro da caixinha de objetivos. E essa é a estrutura da norma Customer Experience. A norma VMO tem uma estrutura parecida, mas com itens muito específicos para quem faz gestão de fornecedores, e a GMD ela é mais enxuta. Então, olha só, dentro do item de liderança e planejamento, a gente tem 4 capítulos. Então, a gente vai falar de definição de meta, a gente vai falar de plano de negócio, a gente vai falar de revisão de resultados, tudo aqui dentro dessa primeira caixinha. Quando a gente fala de processos, a gente vai falar de processos de apoio, que a maioria conhece, então vou falar de qualidade, vou falar de área de planejamento, vou falar de área de relatórios, eu vou falar de segurança da informação, mas também vou falar de como eu coleto informações sobre o cliente, eu vou falar sobre Service Journey, eu vou falar sobre conhecimento e conteúdos, eu vou falar de várias áreas que realmente suportam a operação para que a gente chegue nos resultados da categoria 4. Categoria 3 são 8 capítulos focados especificamente na gestão de pessoas e de recursos humanos. E a categoria 4 a gente vai falar de tudo que é indicador e de regras de certificação. Uma coisa que eu acho que é importante já compartilhar com vocês é que, diferente de algumas certificações que a gente conhece, a certificação COPC,
e aqui eu já estou falando da certificação da empresa, não da certificação da pessoa, né? As pessoas se certificam participando do treinamento de coordenadores, de líderes Customer Experience, faz a prova, no final, aprovando, ela é uma pessoa certificada. Mas as empresas que buscam a certificação, elas precisam cumprir com algumas regras para a certificação. Então, garantir que ela tenha todos os processos bem definidos, que ela cumpra com todos os requisitos de recursos humanos, que ela cumpra com os requisitos da categoria 1, que ela cumpra com os requisitos da categoria 4, e, adicionalmente, ela tem que cumprir em métricas definidas da categoria 4. Então, é um conjunto de duas coisas. Eu cumpro processos e eu cumpro alcance de metas, tá? Então, por isso a gente fala que é uma certificação rigorosa, porque ela cuida disso, ela garante que a empresa que se certifica, ela verdadeiramente entrega serviços de alta performance. Muito bem. Vamos seguir. Vamos falar, então, como que acontecem as mudanças, né? Então, vamos considerar que vocês participem do próximo treinamento, que vocês façam a prova, vocês aprovam e vocês são coordenadores certificados, líderes Customer Experience CAPC. Hoje, nós estamos na versão 6.2 da norma, tá? Então, todo mundo que vai fazer o curso na versão 6.2. Então, só que a norma, ela se atualiza anualmente. Por quê? Porque o nosso mercado, ele é muito dinâmico, né? Tem inovação, tem mudança o tempo todo, e o modelo precisa acompanhar essas mudanças, seja no comportamento do consumidor, do nosso cliente, ou seja nos indicadores do nosso negócio. Então, a gente não pode ficar para trás. Então, para isso, a norma ela é revisada anualmente. A gente tem dois tipos de mudança na norma. Isso é muito importante que vocês entendam, porque muita gente manda pergunta para a gente, dizendo assim, olha, eu sou coordenador certificado na versão 4.2 ou na 5.0. Eu ainda sou coordenador certificado? E aí eu acho que esse slide vai explicar muito essa dúvida que muita gente tem. Você é coordenador certificado enquanto o primeiro número da sua versão é válido. Então, por exemplo, a gente está na versão 6.2, se o ano que vem a CAPC liberasse a versão 6.3, você continua a ser coordenador certificado porque você se certificou na versão 6.2. Sempre que a gente tem alguma mudança que não é muito significativa, seja um conceito, uma terminologia ou uma métrica, ou uma mudança pequena, a CAPC muda o segundo número da versão. Então, a gente começou na 6.0, depois 6.1, 6.2, que é do ano que a gente está agora. A gente está na 6.2 desde 2020, tá? Para 2021 não mudou, então quem é 6.2 continua coordenador certificado. Quem é 6.0 continua coordenador certificado. Só que, quando tem uma mudança estrutural, e aí é mudança grande, a gente tira capítulos inteiros, inclui capítulos inteiros. A gente trouxe o conceito da versão 5.0 para 6.0, a gente veio com toda a questão da omnicanalidade, do Customer Journey. Então, foi uma mudança estrutural importante, porque refletia em muitas métricas e em muitos itens. E aí, a CAPC mudou a versão da 5 para 6. Quando muda da 5 para 6, por isso, eu recomendo, mantenha o seu cadastro super atualizado, porque vocês recebem uma comunicação dizendo que será disponibilizado um treinamento de um dia de atualização de versão. E aí você faz uma prova sobre essa atualização de versão. Se você aprova, a gente muda o primeiro número da norma, mas você continua coordenador certificado. Então, a gente atualiza o seu certificado também. Por isso, é muito importante ficar atento às comunicações que a gente divulga sobre mudança de norma, tá? Para que vocês saibam, a CAPC, neste momento, está trabalhando na construção da versão 7.0. Todo mundo que é coordenador certificado vai ser comunicado e vai mudar. Aí tem alguém aqui que vai dizer, olha, eu me certifiquei na versão 4.2,
Eu atualizei para 5.0, eu atualizei para 6.0, eu posso atualizar para 7.0? Pode, ok? Só fiquem atentos aos e-mails de comunicação de atualização. Muito bem, vamos seguir. Vamos falar então um pouquinho sobre o porquê, né? O modelo fala muito da experiência do cliente. Então, por que chama Customer Experience? A gente sabe que as empresas estão procurando oferecer uma experiência omnichannel para os seus clientes. Então, a gente sabe que o meu cliente, ele não fala comigo só mais pelo telefone, ele não fala mais só comigo pelo WhatsApp, ele tem contato com bot, ele tem contato com o site, ele tem contato com o WhatsApp, ele tem contato na loja física. Então, a gente precisa enxergar a experiência do cliente como uma experiência multicanal, porque ele é um cliente multicanal. Então, a expectativa dos clientes é receber uma experiência consistente, sem falha, independente do canal que ele toque. Por isso, o modelo CAPC fala muito da conexão dos canais, porque a gente precisa garantir uma experiência consistente. Qual é a função de um provedor de atendimento ao cliente? Então, a nossa meta como provedor é fazer com que o serviço seja fácil. Então, tirar as dúvidas do cliente, resolver os problemas que eles tenham, oferecer assistência para que ele tome a decisão dele e nos adaptar a mudanças. E a gente tem que entender que a melhor experiência do cliente é como ela funciona. Então, para isso, a gente tem que ser capaz de oferecer uma solução independente do canal, mas eu preciso conhecer qual é o canal que esse cliente prefere falar. E eu preciso garantir que a experiência dele seja consistente. Então, falando nisso, quando a gente pensa, né, na estratégia de trabalhar a experiência do cliente, muita coisa pode dar errado. Eu posso ser uma empresa que não tem uma estratégia baseada na experiência do cliente, que eu tenha construído a minha estratégia baseada na necessidade de cada canal. Então, por exemplo, eu construir os KPIs da central de atendimento nas capacidades que a central de atendimento tem. Não estou olhando muito a experiência do cliente. Construir o bot com o que eu tinha de orçamento e não olhando a experiência do cliente. Construir o site da mesma maneira. Então, eu preciso ter uma estratégia baseada na experiência do cliente. Eu preciso saber o que ele sente quando ele toca esses canais. Eu preciso perceber que os canais de autoatendimento, eles são, sim, uma maneira de redução de custo, mas ele não é a única, esse não é o único fim dos canais de autoatendimento. A maioria das empresas que implementam o autoatendimento só com o objetivo de cortar custo, geralmente cometem o erro de esquecer a experiência do cliente e começam a ir para um caminho completamente diferente. Não medir a experiência do cliente de maneira correta. Então, a gente precisa ter canais de medição da experiência do cliente. E existe forma de fazer isso, tá? Dentro do treinamento, a gente passa por todos eles. Ignorar qualquer sinal do cliente. Uma métrica de abandono é um sinal de insatisfação. Uma reclamação, mudar de um canal para outro. Então, tem várias formas de capturar os sinais que o cliente está passando para a gente. E a gente tem que estar preparado para ouvir e capturar isso. E não medir a performance da qualidade nos canais de assistência digital. É muito comum, e é muito comum, a gente chegar nas operações e encontrar operações onde as centrais de atendimento, seja por voz, por chat, por e-mail, os resultados de pesquisa de satisfação são bons, mas quando a gente enxerga os resultados dos canais digitais, a gente vê muito descolamento, uma experiência muito ruim. E aí, tem várias causas. Ou é porque eu não estou cuidando da experiência do cliente corretamente, ou porque eu não defini um contrato com o meu fornecedor dos canais digitais corretamente, ou porque eu não tenho métricas que me permitem cuidar dessa experiência. Então, tem várias causas que faz com que, no final, a consequência seja uma péssima experiência do cliente. Então, o modelo CAPC traz esse cuidado de trazer para a gente, a todo tempo, essa conexão e falar desses indicadores. Quando a gente fala de canais de atendimento desconectados, é muito comum a gente encontrar essa situação. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de sistemas que é quem cuida das plataformas de autoatendimento.
e eles são um universo em si. Então, eles têm suas regras, eles têm suas formas de analisar, eles trabalham individualmente. Eu tenho um outro grupo que cuida das vendas ao público, e aqui é quem cuida das lojas, quem cuida de entrega, mas ele não está conectado com as plataformas de autoatendimento, não está conectado com marketing, não está conectado com atendimento ao cliente. E aí a gente começa a ter uma experiência que não é consistente. E aí a gente não consegue saber qual é o canal que impacta mais na insatisfação dele. Então, a gente vem trazendo que a gente tem que manter esse grupo alinhado. Eles não precisam trabalhar super juntos, mas eles têm que estar alinhados, saber que a métrica de um impacta na métrica do outro, e o modelo faz isso, ele traz essa visão para a gente. Importante, não focar só na redução de custo. É uma verdade que autoatendimento e digitalização reduz custo, mas a gente tem que cuidar que a estratégia para transferir clientes de um atendimento assistido por operadores para um canal de autoatendimento precisa garantir que o cliente está confortável naquele canal, que ele tem autonomia e que a gente entrega possibilidade de verdadeiramente ser autosserviço e não ser só um canal onde eu afunilo clientes para que ele não entre no meu operador. Esse é um erro muito comum, e o modelo SAPC fala bastante disso quando a gente fala das métricas e tudo que é canal digitais. Sempre que a gente fala de escolha de canais, a gente tem que pensar em algumas coisas. Por exemplo, qual é a complexidade do problema? Quanto mais complexo o tema que o cliente quer resolver, maior a chance dele querer ir para um canal assistido. Quanto maior risco emocional ou financeiro para esse cliente, ele tende a querer cair no canal assistido. Então, se o canal de autosserviço não é fácil o atendimento, ele vai querer ir para o autoassistido, para o assistido. Então, tem várias alavancas que fazem com que o cliente queira ir para o canal assistido, e a gente tem que entender quais são as genuínas que eu nunca vou poder mudar e quais são aquelas que eu consigo melhorar e realmente transformar isso num autoatendimento de valor para ele. Então, a gente faz essas reflexões o tempo todo durante o treinamento, durante as implementações, para que vocês aproveitem ao máximo tudo isso que vocês vão extrair de dentro do curso. Outro conceito importante é o de Service Journey. Então, a SAPC foi a primeira empresa a falar de Service Journey há mais de 10 anos atrás, e o modelo SAPC traz isso, é muito forte isso dentro dos seus itens, e aqui enxergar o cliente como a soma das experiências que ele tem enquanto ele é nosso cliente, né? E aí a gente tem várias formas de Service Journey. Então, eu vou dar o exemplo da primeira, mas desde quando ele começa a pesquisar na internet o que celular ele quer comprar, até quando ele decide pela compra, ele efetiva, ele precisa ser atendido no suporte técnico. Então, todo esse caminho que gera a experiência do cliente, ele é muito presente dentro dos itens e das conexões que a SAPC faz dentro dos itens da norma. Então, fiquem tranquilos que o modelo cuida muito disso, porque a gente sabe que isso faz diferença entre um cliente satisfeito, entre um cliente que vai ser churning amanhã, então a gente cuida muito disso. Então, o cuidado com o seu negócio é muito importante dentro do modelo. E aí, aqui, depois a gente compartilha, né, esse material, a gente vai publicar para que vocês tenham acesso, mas mais um exemplo de cenários de Service Journey, onde eu tenho aquilo que eu espero, né, que pode ser feito dentro da página da web, que informações da empresa eu tenho que trazer, o que eu posso levar para o autoatendimento, o que eu tenho que direcionar para a central de atendimento, o que eu tenho que entregar para o time que dá a cara lá na frente para o cliente, né, que vai fazer o serviço de campo, talvez, ou que está no face-to-face com o cliente numa loja. E aí é isso, assim, dizer que o Service Journey tem que fazer parte do desenho da estratégia de vocês.
Então, a gente considera isso o tempo inteiro dentro do modelo. E aí, existem service journeys que são planejadas, aquelas que estão otimizadas, que são simples, foram bem projetadas, que a gente desenhou desde o começo e elas aconteceram do jeito que a gente desenhou. E a gente tem o que a gente encontra na grande maioria das empresas, que são journeys não intencionais. A gente vai criando experiências, a gente vai criando braços para atender esse cliente, mas no final a gente pode perder um ponto de um desses braços, e aí é onde a satisfação começa a cair. Então, é importante que a gente tente, primeiro, ter processos que nos permitam a construir journeys planejadas, mas se a gente se encontra num momento onde a gente tem journeys não planejadas, não intencionais, que a gente consiga estruturar e diminuir a diferença e diminuir o impacto aí para que a gente melhore a experiência do cliente. Então, o modelo o tempo inteiro vai falar disso. Se a gente está falando de planejamento, por exemplo, da área de Workforce Management, a gente está falando de como converter a experiência do cliente, como atender o cliente melhor, mais rápido. Então, a gente está sempre falando disso, como atender o cliente, gerar uma boa experiência, ao mesmo tempo que a gente cuida do dinheiro da companhia. Então, como é que eu atendo o cliente, deixo ele satisfeito, mas com a menor quantidade de recursos possíveis? Então, é nessa linha que o modelo CAPC trabalha, e é assim que a gente conduz a guia e o modelo CAPC. Aqui a gente trouxe um exemplo para mostrar que nem sempre a satisfação com a satisfação de ponta a ponta, né, da journey, corresponde à satisfação dos canais. Então, aqui a gente trouxe uma medição verdadeira de um cliente X, onde ele tem 90% de satisfação com a loja, o atendimento físico, ele tem 85% de satisfação com a central de atendimento, ele tem 90% de satisfação com a web, 85% de satisfação no app, no aplicativo. Mas ele tem uns 60% de satisfação quando a gente olha a journey completa. Então, por quê? Porque provavelmente esse é um cliente que tem canais desconectados. Então, ele tem experiências diferentes em diferentes canais. Por isso é tão importante que a gente consiga tirar a fotografia e enxergar como é a ponta mesmo da experiência desse cliente. Muito bem, quando a gente fala então de gestão de performance, eu vou dar alguns conceitos bem rapidinhos sobre de coisas que fazem parte do modelo CAPC para ir direto ao ponto do que vamos ver durante o treinamento, né? Primeira coisa importante dizer é que um projeto de CAPC, de implementação, seja de certificação, seja de melhora de performance, ele tem um alto retorno de investimento. Então, a gente sempre vai trabalhar e alavancar métricas de serviço, de qualidade, de receita, de custo, de satisfação. Aqui a gente trouxe alguns pouquíssimos exemplos, né, de melhoras de resultados e que variam de cliente para cliente. Depende muito da oportunidade que a gente encontra quando a gente chega na companhia. Algumas estão mais maduras que outras, e aí o resultado vai variar. Mas, normalmente, a gente pode conseguir aí um aumento de 10% a 15% na satisfação do cliente. A gente consegue reduzir custos do atendimento de 10% a 30% no ano. Um retorno do investimento de 2 a 5 vezes o valor investido no período de um ano. E um aumento de vendas de 30%. E aí, a gente aplica, e tem clientes que são operações de cobrança, retenção, vendas, saque. Então, o retorno do investimento vem sempre quando a gente consegue trabalhar mais de uma alavanca. Então, a gente trabalha satisfação, a gente trabalha indicadores de serviço, de qualidade, de receita. Muito bem, vamos falar rapidinho alguns conceitos, só para que vocês entendam quando vocês vejam o material no futuro e eu não estiver explicando do que a gente está falando. Sempre que a CAPC fala de serviço, e todo mundo que quiser ir no nosso site e pedir o download da norma, você pode baixar a norma e você vai encontrar esse conceito, então por isso é legal compartilhar. Sempre que a gente falar de serviço, a gente está falando de velocidade, a velocidade com que eu entrego o serviço. Para os canais assistidos por pessoas, está baseado na velocidade de resposta às consultas, à solicitação do serviço. Então, se eu liguei, nível de serviço.
Para os canais de assistência digital, está baseado na velocidade de acesso e na disponibilidade do sistema. Então, a gente tem métricas de serviço para todos os tipos de interação que a gente tenha com o cliente, só que eles vão ser métricas diferentes dependendo do canal que a gente está contactando. Um serviço lento, geralmente, ele é um insatisfator para todos os canais. Então, se o cliente demorar muito para ser atendido, ele vai ficar insatisfeito. Mas, não necessariamente, se eu for muito rápido, ele vai ficar muito satisfeito. Então, é importante a gente começar a fazer essas distinções quando a gente fala das métricas de serviço. Então, não quer dizer que eu preciso ser muito rápido. Eu vou dar um exemplo bem bobo, tá? Eu sou uma operação e eu tenho uma meta de nível de serviço de 80%, atender 80% dos clientes em até 30 segundos. Não quer dizer que se eu atender 80% dos clientes em até 5 segundos, eu vou ter uma satisfação melhor. Isso não é verdade. Mas, se eu atender 80% dos clientes em 120 segundos, talvez para este cliente vá fazer com que ele fique insatisfeito. E eu falo talvez porque a gente tem que estudar. Tem análises que a gente faz para entender se 120 segundos é muito tempo. A gente tem operações certificadas de altíssima performance, que ele atende 80, 90 em 210, 220. E o cliente é altíssimo a satisfação. Então, a gente tem que entender a satisfação do cliente para definir as métricas de serviço. Por isso, toda vez que vocês verem o termo serviço na norma, que vocês fizerem o download, a gente está falando de velocidade. Quando vocês veem lá o termo qualidade, a gente está falando de fazer as coisas corretamente. Então, o modelo SAPC vai trazer métricas de qualidade. Então, métricas de qualidade mesmo, que são medidas na monitoria de qualidade, e aí a SAPC mede através de precisão de erro crítico, e aí ela faz uma segmentação, que são os erros críticos que impactam o usuário final, o cliente, né? Erros críticos que impactam o negócio, erro crítico que impacta qualquer regulamentação que o país tenha ou que a sua central de atendimento tenha. Mas a gente tem métricas de resolução de contato, a gente tem precisão de escalonamento. Então, são métricas de qualidade que o objetivo é cuidar com que a gente faça corretamente as coisas na primeira vez, na primeira tentativa. Então, lá no anexo da norma SAPC, vocês vão encontrar a lista de todas as métricas que são exigidas e recomendadas como melhores práticas pelo modelo SAPC. Aqui a gente traz um exemplo também verdadeiro de um cliente, onde a gente tem aqui, num eixo, os resultados de satisfação do cliente, e aqui é a medição que a SAPC recomenda, que também está lá na norma, que vocês podem baixar, que a gente mede top to box, percentual de clientes que me dão nota 4 e 5 numa pesquisa, onde eu faço uma pergunta global, e a pergunta global tem uma escala de 1 a 5, onde o 5 é muito satisfeito e o 1 é muito insatisfeito. Então, aqui eu tenho a correlação entre resultados de pesquisa de satisfação e de erros críticos do cliente gerados pela monitoria. Olha o que a gente vê aqui. A gente tem uma correlação importante, ou seja, a partir de 0,7 significa que essa operação está correlacionada, significa que à medida que eu melhoro a qualidade do meu atendimento, eu melhoro a satisfação e a experiência do meu cliente. Então, é um exemplo de como a gente vai conectando indicadores, como é que a gente vai conectando métricas para que a gente cuide tanto da experiência do cliente quanto de indicadores que são importantes para o nosso negócio. Outro item importante dentro do modelo é a gestão de custos. Então, a gente o tempo inteiro está olhando quanto custa atender nosso cliente. Então, a gente cria métricas para entender quanto custa atender em cada canal, qual canal gera melhor satisfação e melhor rentabilidade. Então, a gente está o tempo inteiro, o modelo faz o tempo inteiro essa chamada para vocês de ótimo, a gente quer alcançar excelência, a gente quer ter resultados de uma experiência excelente do cliente, mas a gente tem que cuidar dos custos. Então, uma empresa saudável é aquela que tem seu cliente satisfeito e o custo sob controle. Então, por isso, o modelo fala muito de custo.
Vinculado ao custo, tem outras métricas que vocês vão encontrar na norma, que são as métricas de eficiência, que são aquelas que fazem com que a minha operação consiga produzir mais, tocar mais clientes, atender mais clientes. Então, se eu trabalho métricas de eficiência, a gente consegue ajudar vocês a cuidar e reduzir custos. E aí, alguns exemplos de métricas de eficiência: TMO, utilização, vendas por hora, custo do serviço ao cliente. Então, tem várias métricas mesmo que são chamadas de eficiência, que vocês vão encontrar também no anexo da norma. E é isso, são métricas que estão relacionadas ao cuidado do custo e ao aumento da produtividade das pessoas. E aqui, só para a gente ir fechando, um exemplo de que uma operação de canais assistidos por pessoas, onde no mesmo período do projeto, essa operação melhorou a experiência do cliente. Então, aqui, melhorou a experiência do cliente, os resultados de satisfação, diminuiu os resultados de insatisfação, como melhorando os resultados de qualidade e diminuiu o TMO, ou seja, não é verdade dizer que eu preciso aumentar os custos da minha operação para melhorar a satisfação. Aqui a gente traz um exemplo de uma operação onde no mesmo período a gente conseguiu melhorar os dois indicadores, satisfação e qualidade, ao mesmo tempo em que a gente reduziu o TMO, ou seja, a gente também está cuidando dos custos aqui. Em resumo, então, por que é amplamente aceito o modelo CAPC? E porque cada vez mais vocês têm visto clientes entregando RFPs, pedindo que seja implementado o modelo CAPC, porque os usuários desse modelo comprovadamente reduz custo, melhora a receita, melhora o serviço, melhora a qualidade e aumenta a satisfação do cliente. Se a gente consegue trabalhar direitinho com os times, não tem outra consequência que não conseguir a melhora nessas métricas. E, adicionalmente, os provedores querem ter uma estrutura de trabalho clara que possa ser implementada. Então, as regras do jogo estão aí na norma, estão no modelo. Então, cada área sabe exatamente os itens que são responsáveis e o que elas precisam fazer para alcançar seus resultados. E os compradores querem definir os requisitos operacionais mínimos para os provedores. Então, por isso que vocês têm visto cada vez mais os clientes colocando como requisito que seus fornecedores sejam certificados, porque eles sabem que vocês serão produtivos, que vocês entregarão alta performance e eles, consequentemente, terão aí um atendimento sem ter um custo extremamente alto, porque vocês têm uma operação controlada. Muito bem, falando já sobre a capacitação, antes de abrir para perguntas. O curso, ele tem como objetivo entregar todas as habilidades que você precisa ter para ser um líder CAPC em gestão da experiência do cliente. Então, você sai do treinamento com todas as ferramentas para ser um implementador, né, dentro da sua empresa. Você sabe todos os itens, você vai conhecer tudo o que precisa fazer para alcançar a certificação. Você vai aprender importantes conceitos operacionais e de performance, que ajuda profissionalmente todo mundo que trabalha nessa indústria, e ajuda a sua organização a melhorar a experiência do cliente e conduzir aí um processo de certificação. Toda empresa que está buscando o processo de certificação precisa ter pelo menos um coordenador certificado dentro da entidade, ok? E lá a gente vai falar sobre o que é alta performance, como é medido, como alcançar e compartilhar melhores práticas. Então, as empresas que são certificadas, as melhores práticas exercidas por elas são compartilhadas dentro desse treinamento. Esses são os itens e a sequência como eles são apresentados dentro do treinamento. Então, a gente começa falando de toda a parte estrutural, dos fundamentos, de como é a direção, toda a parte de planejamento. Depois, a gente passa para o tema de processos e resultados. Vai finalizando falando de performance e controle de processos, e a gente termina com capital humano. E no último dia a gente tem a prova. Eu vou falar um pouquinho mais os detalhes sobre isso. Durante o treinamento, a gente tem uma aula, né? São classes,
E lá a gente fala sobre a importância da experiência do cliente, a gente fala sobre, aprende cada um dos temas da norma COPC Customer Experience, a gente analisa os conceitos de forma muito prática e a gente pratica com cases. E a gente tem trabalhos em equipe, a gente analisa casos, a gente faz muita revisão de conteúdo e no último dia, a prova. A gente tem, pós-curso, tem um módulo adicional, então todos os itens essenciais são vistos durante o treinamento e alguns complementares são entregues num módulo que a gente chama de pós-curso. E esses são os itens que fazem parte do pós-curso aqui para a norma PSIC, então quando eu sou uma operação interna, e aqui quando eu sou um fornecedor de serviços. Durante o treinamento, vocês vão receber um manual de capacitação e um manual de referência, onde vocês fazem todas as anotações e tudo que vocês estão trabalhando durante as semanas. E a prova, como é que funciona? No final do curso, você tem um teste. Então, tem perguntas dissertativas, múltipla escolha, e é uma prova com consulta. E você faz a prova. Alcançou 90% ou mais, você é um coordenador, um líder Customer Experience COPC. Se a sua pontuação ficar entre 85% e 89%, você faz uma avaliação telefônica, uma entrevista telefônica. Então, um outro consultor, não aquele que participou do seu treinamento, vai entrar em contato com você, você vai receber um e-mail com os temas que você precisa reforçar e ele vai te fazer algumas perguntas específicas apenas daqueles temas que você precisa reforçar. E aí, se você aprova, você chega nos 90%. Então, é uma entrevista telefônica para levar a sua nota para 90%. Se a sua pontuação ficar entre 75% e 84%, você precisa fazer um reteste. Então, quando você contrata o treinamento, você contrata até a entrevista telefônica, ok? Se você precisar fazer um reteste, a gente fala, mas não faz parte do pacote que você está contratando aqui. E aí, durante as semanas, a gente tem várias sessões práticas exatamente para preparar vocês para a prova. Então, o objetivo é que todo mundo saia coordenador certificado, mas COPC, então é alta performance, e a nota de aprovação é alta também, então a gente está falando de 90%. Muito bem, vamos já falar sobre as informações da próxima turma, e aí juro mesmo que esse é o último slide e a gente já abre para as perguntas. Então, o treinamento, ele vai acontecer na modalidade, ele pode acontecer na modalidade in company ou aberta. Então, se você quer um treinamento para o seu time, para fazer especificamente para a sua empresa, a gente faz in company, mas este de março é aberto, que significa que vão ter participação de empresas, de várias empresas. O treinamento ele vai acontecer dos dias 15 a 26 de março, então vão ser 2 semanas. O formato é diferente da certificação anterior, então no modelo pré-pandemia a gente tinha um treinamento de 1 semana, todo mundo ia para um hotel, a gente ficava lá treinando. E agora, a gente viu a necessidade, primeiro que a gente não pode estar junto, então a gente viu a necessidade de estender um pouquinho esse prazo. Então, são manhãs, então são todos os dias dessas 2 semanas, das 9 à 1 da tarde. Tem tarefa de casa, e no dia 26 de março é o dia da aplicação da prova. Então, a modalidade é online, o treinamento ele é 100% online, os materiais são disponibilizados de forma digital, então vocês vão ficar com material, acesso ao material de vocês, e todo mundo que tiver interesse em participar da próxima turma, é só mandar um e-mail para este e-mail que está aqui, e a gente vai conseguir aí um desconto especial para quem participou aqui desse bate-papo, e é isso. Então, eu deixo os nossos contatos, eu deixo nosso link para a nossa página do LinkedIn, e aí eu vou abrir para a Renata compartilhar as perguntas, se vocês quiserem colocar perguntas no chat, fico à vontade, fico à disposição para atender vocês agora. Renata, eu não vi nada do chat, então se
se tiver alguma coisa. Não, o pessoal não mandou, mas se quiserem abrir o microfone e perguntar, a gente não teve nenhuma pergunta, tá, Aline? Sim, podem abrir o microfone, podemos abrir a câmera, fiquem à vontade. Podemos socializar um pouco. Cansaram de mim já. Qual treinamento está se referenciando a pergunta, Aline? O treinamento é o de Customer Experience, é para fornecedores ou equipes que tenham o seu atendimento interno, tá? Esse não é o treinamento para o VMO, para quem tem o atendimento terceirizado. Aline e Renata, eu só queria agradecer pela apresentação. O pessoal da minha empresa, a Mailane, entrará em contato com vocês, porque a gente precisa certificar algumas pessoas, tá bom? Legal, Rodney, vai ser um prazer. Obrigado. Foi um prazer ver vocês de novo e falar com vocês. Fiquem com Deus, hein? Você também. Tchau. Tchau. Ok. Vamos lá, mais alguma pergunta? Eu estou vendo alguns conhecidos aqui, estou vendo o Sacate, estou vendo o Pisco. Oi, meninos. Temos mais uma pergunta. Pode falar. Oi, Aline, tudo bem? Tudo bem? Oi, Pisco. O Sérgio fez uma pergunta com relação à atualização da certificação, se existe um custo adicional para o dia da complementação e prova. Não, aí a Silvina me corrige, mas não, eu não lembro. Me dá um minuto para consultar os universitários. Me dá um minutinho. Li, se for na atualização de uma versão para na seguinte, não tem. Não, a gente envia isso. um link para poder realizar a prova. Perfeito. Ou seja, é o Sérgio falando, ou seja, se eu fizer agora a certificação na 6.2, e como vocês falaram que estão com a 7 aí no forno já... Não vai pagar nada. Tá joia. Tá bom? Pisco, um abraço. Abraço. Tá vendo? Todos conhecidos se encontrando. Quando serão as turmas de VMO? A gente está programando uma turma VMO para o segundo semestre, tá? A data ainda é para ser confirmada, mas com certeza, segundo semestre, a gente tem aí uma turma que acontece. Tá previsto provavelmente entre agosto e setembro, tá? Está previsto para agosto. O Isidoro está perguntando sobre custos, custos do investimento de treinamento, de reteste. Pode responder, Lene. Isidro, eu vou te pedir a gentileza só de mandar um e-mail para a gente no Consultas BR. Aí a gente manda para você direitinho, porque aí a gente vai estamos conseguindo desconto especial para quem participou do webinar, e aí a gente passa já certinho o valor, já com desconto, para que vocês consigam fazer, tá bom? Peço a gentileza de mandar e a gente te responde. E só confirmando aí, o VMO, que alguém perguntou, está previsto para o dia 16 a 27 de agosto, tá? No mesmo formato desse que a Aline falou, então virtual, 2 semanas, né, só no período todas as manhãs, e é isso, tá? Mais alguém? A Ana agradeceu, obrigada a você, Ana. Foi ela que perguntou do VMO. Tá bom. Renata, eu Pisco. Posso... É que eu acho que minha pergunta é meio confusa, não sei se eu vou conseguir falar ela aqui pelo texto. Não, pode perguntar. A dúvida é assim, a gente que está dentro de call center, né, principalmente aqui, eu estou do lado do Porto, interno, quando eu me transformo aí no líder, né, pego toda essa bagagem de conhecimento, eu vou aplicar ali para dentro da minha área. Mas como é que é isso para esse líder? Como é que é esse suporte no dia a dia para a gente acompanhar essas mudanças, além desse ponto, quando tem... Vou dar um exemplo, vai. Eu estou numa área X hoje, vamos dizer que eu migro para uma área Y, né? Aí como é que fica todas aquelas práticas que eu aprendi,
métricas, às vezes eu não coloquei na prática ali, né? Como é que é isso de suporte de vocês com a gente ou da COPC com a gente? Não sei se eu consegui ser claro. Eu vou responder e aí você me diz se eu respondo a sua pergunta. Durante o treinamento, a gente passa por todas essas áreas. Então, a gente vai te entregar as ferramentas para todas as áreas. Eu sei que você trabalha com um pedacinho daquilo que a gente vai treinar, mas a gente vai te entregar as métricas, as boas práticas de todas. Então, o treinamento, ele termina e aí você leva para casa a bagagem de tudo isso. O que acontece, e é o mais comum, é que as empresas e alguns profissionais terminam que, quando passam por essa mudança e encontram algum desafio de uma nova área ou de um projeto específico, eles nos chamam, mas aí já pelo lado da consultoria mesmo, para apoiar na implementação, porque aí é outra atividade, tá? Mas é o mais comum de acontecer. O treinamento vai te entregar bagagem para você implementar, para você tudo, ou seja, você vai ter todas as métricas, as boas práticas de todas as áreas. É que talvez durante o treinamento umas não façam tanto sentido para você, porque você não toca no dia a dia. Mas o treinamento vai estar lá. Então, no material vai estar tudo que você precisa conhecer para esse novo desafio, para essa nova área que você vai assumir. E aí, qualquer coisa adicional é adicional mesmo. E aí, geralmente, é um projeto, algumas horas de suporte, e a gente vê como te ajuda. Mas não é um treinamento específico, ou você pode procurar um dos treinamentos específicos. Por quê? Tem o treinamento do COPC, que é esse que te dá a visão geral, e tem treinamentos que a gente chama de seminários, né? Que são de temas específicos. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, hoje você trabalha com processos, amanhã você vai assumir planejamento. Tem um seminário específico falando de planejamento, e aí ele aprofunda em temas de planejamento. Então, tem treinamentos complementares que você pode buscar também. Não sei se eu respondi sua pergunta. Legal, respondeu sim. Tá bom. Aí a gente tem uma pergunta do Gerson, que ele pergunta: na experiência de vocês, a questão de mudar a cultura de uma organização que ainda não opera com o COPC é algo que acontece naturalmente ou exige muito esforço? Vou dar o depoimento de quem começou com o treinamento COPC e chegou em casa, né, na empresa, achando que ia mudar o mundo. Então, esse foi meu primeiro sentimento. Fiz o treinamento, falei, agora eu sei tudo do COPC, eu vou mudar o mundo. E não foi bem assim. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas à sua forma de trabalho. E aí, tem várias formas da gente ir conseguindo convencer, né, que o modelo é o melhor caminho. Eu vou falar como eu fiz e como muitos clientes fazem. Então, geralmente, a gente treina uma pessoa, essa pessoa entende que faz sentido para a minha organização, para a minha companhia, e aí a gente vai sensibilizando as áreas da empresa. Então, a gente faz uma reunião para apresentar o que é COPC, convida mais um de outra área para outro curso, de repente a gente consegue um treinamento em company, às vezes, e treina mais gente, todo mundo da empresa. Então, é um processo de amadurecimento e de convencimento, quando isso não está dentro da empresa ou quando não exige não tem uma exigência mesmo de cliente, tá? É difícil? Não, mas exige disciplina, inclusive, de quem quer levar a metodologia. Então, tem que mostrar o valor. E a gente precisa de um pouquinho de tempo, né, para poder convencer o resto da organização de que dá resultado. Mas é super legal, assim. Eu fiz isso, eu fiz o treinamento e depois fui convencendo pessoas a também fazer o treinamento, e aí consegui um in-company, e aí depois do in-company aí veio o projeto. Aí todo mundo se convenceu que esse era o caminho. Não tem uma forma única e certa da gente fazer isso, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, alguém conhecer o modelo e entender como funciona é, sim, o primeiro grande passo. Ok.
Ok. Teve uma pergunta que mandaram para a gente antes, tá? Que é como a COPC pode complementar ou potencializar quem já tem a certificação do Lean Six Sigma? Vocês vão ver que é bem complementar, assim, né? As empresas que já trabalham com Six Sigma, elas já têm no seu DNA, ou pelo menos estão tentando ter algo de disciplina, de medições, e a COPC vem somando isso. Então, ela usa tudo que vocês implementaram, tudo que vocês construíram para um projeto de Six Sigma, ela usa... mas traz mais coisas. Então, vocês vão ver que é um primeiro grande passo importante se você já tem, ou se você já está acostumado a aplicar a metodologia Six Sigma, vai te ajudar muito, tá? Elas são bem complementares e tem muitos itens da COPC que nasceram do Six Sigma. Então, a gente fala de análise de regressão, a gente fala de correlação, a gente fala de variação. Então, tem muito conceito dentro do modelo que veio do Six Sigma. Exatamente porque, como eu comentei no comecinho, que a gente nasceu mesmo das boas práticas que existiam no mercado e que não estavam focados para o mercado de atendimento ao cliente. Então, é super bem-vindo e já é um grande primeiro passo dado e a gente só complementa, a gente só soma quando a empresa já trabalha com isso. É isso. Acho que agora parou. Muito bem. Muito bem. Bom, se não tem mais perguntas, de verdade eu agradeço, a gente fica à disposição. Quem quiser falar, é só mandar um e-mail e a gente marca uma conversa individual, vai ser um prazer. O Sérgio colocou só um comentário de que todo Lean Six Sigma é baseado em dados e fatos. E a COPC originalmente também é a mesma coisa, ou seja, exatamente. A gente tem esse processo muito forte, né? Qual é o que comprova esse processo, dados e fatos o tempo inteiro? E a gente valida números o tempo inteiro. Então, da onde ele veio, para que ele serve, essa métrica ela é íntegra. Então, a gente tem muito do Six Sigma dentro do modelo COPC, assim, e é muito legal ver isso, essa conexão. É isso. Bom, gente, muito obrigada, bom fim de semana, e de novo, estamos aí à disposição. Vai ser um prazer falar com quem quiser bater um papo com a gente, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Deixa eu aproveitar, esse webinar ele vai ficar gravado de alguma forma? Ou vocês vão compartilhar a apresentação? É o Sérgio falando. Oi, Sérgio. Sim, meu nome é Silvina. A gente vai gravar e vamos subir no YouTube. Assim que a gente conseguir fazer isso, a gente vai mandar o link para todos os convidados. Ai, que maravilha, porque assim, parte da reunião eu tive que ficar com um fone num ouvido e o outro fone com vocês. Normal. Faz parte. 5 horas da tarde na sexta-feira ainda é muito cedo. Desculpa, mas você pode acessar e qualquer dúvida que você tenha, quiser falar, é um prazer. Você manda uma mensagem e a gente marca um bate-papo, com o maior prazer. Tá, inclusive, eu vou estar com vocês no dia 15, né? Eu já estou com meu boletim agora para a primeira semana. Ah, legal, legal. Excelente. Você vai gostar, você vai gostar. E eu vi também lá no site da Kenwin, na parte lá do treinamento do Lean Six Sigma, eu, na realidade, já trilhei essa estrada toda, né? Já passei pelo Green, pelo Black, e sou já Master Black Belt desde 2010. Que legal. E como eu tenho trabalhado muito nesses últimos anos voltado para esse mercado de atendimento e call center, agora na Porto é um atendimento próprio, aí eu falei, bom, para que lado que eu vou? Aí vou seguir com a COPC.
Eu acho que é uma boa escolha. E de verdade, assim, você vai ver que o treinamento de Six Sigma, e a gente está tentando fazer com que ele aconteça esse ano ainda, né? Um aberto, porque a maioria das empresas contratam ele em company, até para falar de temas muito particulares, então tem funcionado melhor assim. Mas a gente está tentando sair com um aberto, e você vai ver que o curso de Six Sigma é muito legal, mas eu adoro o Six Sigma COPC. Por quê? Porque ele foi construído para o nosso universo. Então, fala de métricas da central de atendimento, então, ele conecta muito com o nosso dia a dia. E o Six Sigma ele tem muita coisa legal, mas tem muita coisa que é meio intangível quando a gente está, né, nesse nosso mercado. Então, é muito legal, assim, a gente te avisa porque vale a pena. Não, na realidade até eu vou estar fazendo com vocês o COPC. E o da parte de Lean, né, depois a gente pode até conversar, mas eu deixo até depois um contato para quem sabe eu vir um parceiro de vocês para a parte do Lean. Legal. Eu tenho experiência já com Lean Six Sigma desde 2000. Nossa, muito legal. Bastante tempo. Mas beleza, a gente vai se encontrar com certeza aí no dia 15. Combinado, Sérgio. Então, bem-vindo. Um abraço e parabéns aí pelo webinar de vocês. Eu achei que ficou muito objetivo e bem esclarecedor. Obrigada, Sérgio. Um abraço, bom fim de semana. Para você também. Tchau.